Quero cumprimentar as amadas irmãs, os amados irmãos conectados nesta reunião e onde esta mensagem, onde esse culto chegar, com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Os que têm a Bíblia, peço que abra no livro de Jó, capítulo 42. Vamos meditar essa breve mensagem no capítulo 42 de Jó. A começar com o verso primeiro e vai até o 6. E assim está escrito na palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E tu e eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Amado Deus eterno Pai, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, Senhor, e agora pedimos: abençoa a tua santa palavra que foi lida, que é viva e que é eficaz, e que nesta breve ministração o Senhor esteja usando o teu servo, o menor da casa do meu Pai, com poder e com graça. Unja os ouvidos daqueles que haverão de ouvir esta breve mensagem, para que, Senhor, aproximando o final deste ano, possam, meu Pai, receber um pouco mais do teu amor, da tua graça, para que, edificados, continuem no caminho hoje, agora e até a vinda em glória do Senhor Jesus. Assim oramos, louvando o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, falar alguma coisa do livro de Jó nunca foi tão fácil. Mas o Senhor nos incitou a dizer algumas coisas neste texto que o Senhor acabou de nos dar. Todos sabem que Jó era considerado justo aos olhos de Deus, mas ainda assim, Deus permitiu uma grande provação na vida de Jó. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos. Foi um desastre, foi um caos na vida daquele homem justo aos olhos de Deus. E se tudo isso não bastasse, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. E quando Jó foi acometido desta terrível enfermidade, 3 amigos seus saíram de suas casas e de suas cidades para visitá-lo. São estes os 3 amigos de Jó. Elifaz, que significa tesouro de Deus, o temanita, da cidade de Temã. Bildade, que significa amado, o suíta, de Suá, filho de Abraão. E ainda Sofar, que deriva do instrumento chofar, o Naamatita, porque ele era de Naamá de Edom. Mais tarde vamos falar de outro, Eliú. Todos esses 3 primeiros amigos procuraram por muitos dias ajudar Jó a suportar sua dor e a superar sua provação. Houve um momento em que eles até o acusaram de haver pecado contra Deus, razão pela qual passava por todo aquele sofrimento, e apesar de todo o esforço e de toda a discussão, eles não conseguiram personagem mais jovem do que os outros, amigo de Jó. A palavra não revela a sua origem, nem como ele apareceu. Ela revela apenas seu nome, que é Eliú. Quando todos cessaram suas tentativas de ajudar e se calaram, então Eliú começou a falar. Daí em diante, ninguém mais falou nada, até Jó parou de falar, nem mesmo o próprio Jó, mas somente Eliú. Suas palavras, aos ouvidos de Jó, desceram até o seu coração. E no final de tudo, Jó alcançou o conhecimento e a revelação do Senhor. Ele então confessou: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem.
As pessoas, queridos irmãos, enfrentam nas suas vidas muitas situações adversas que lhe trazem dores, angústia de toda sorte, sofrimentos físicos e psicológicos. Nestas horas, muitos amigos aparecem para tentar ajudar com suas palavras e conselhos, apresentando suas razões e falando de suas experiências de vida, apelando muitas das vezes para o lado religioso e até mesmo para o misticismo. Na maioria dos casos, essas fórmulas não ajudam em nada a situação da pessoa que está sofrendo. Pelo contrário, acaba se complicando ainda mais. Foi isso que aconteceu com Jó. Mas quando a pessoa desiste de buscar o socorro humano e para de dar ouvidos ao conselho dos amigos, então o Senhor começa a se revelar e a falar ao seu coração. Eliú, cujo nome significa Ele é Senhor, na tipologia bíblica, tipifica a figura gloriosa do Espírito Santo. Enquanto o homem dá ouvidos a estranhos, o Senhor permanece calado. Mas quando ele percebe a inutilidade da ajuda das pessoas e desiste, então o Senhor começa a instruí-lo e a encaminhá-lo nas veredas da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eliú era o mais moço, e o Espírito Santo foi aquele que veio dar sequência à gloriosa obra iniciada pelo Pai e também pelo Filho. Ele veio por último, e sua operação conduz o homem a uma profunda compreensão e conhecimento de Deus e de si mesmo, fazendo a entender a grandeza de Deus e a pequenez do homem. A obra de Deus é plantada no coração mediante a revelação do Espírito Santo. E essa revelação flui com mais facilidade nos momentos de sofrimento e de angústia. Ou seja, depois de tentarmos vencer através dos recursos humanos, percebemos que não há saída para a nossa situação. Então, abrimos o nosso coração para o Senhor e Ele vem nos mostrar a sua majestade e grandeza. Quando alcançamos esse entendimento, percebemos ao mesmo tempo a nossa pobreza e nos abominamos no pó e na cinza, como fez Jó. Entretanto, não é para se lamentar de tanto tempo perdido na nossa vida, mas de abraçar com todas as nossas forças a oportunidade que o Espírito Santo está dando para cada um de nós nesta tarde. Vejamos o testemunho de Jó, no capítulo 42, verso 12, assim que está escrito. Verso 12 que eu falei, capítulo 2, verso 12, verso 12, verso 12. Verso 12. 2, versículo 45. Levantou os olhos deles, eu me perdi um pouquinho aqui. E tomando um pedaço de terra, de telha para rasgar seus feridas. Não, eu queria dizer o seguinte, eu queria dizer outra coisa. Logo de início, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, olha bem, a própria esposa de Jó teve a coragem de dizer assim, então sua mulher lhe disse, ainda retens a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse, como fala qualquer doida, assim falas tu, recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Mas ainda Jó ia guardar para mais tarde a resposta à sua mulher. E essa resposta que ele dá para ela está no capítulo 19, no verso 25, quando ele diz assim, de um homem que perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E Jó fala assim, porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, 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 e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus.
Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros o verão. E por isso os meus rins se consomem dentro de mim. A emoção agora de Jó era tamanha, porque sobre os rins está a suprarrenal, que são os hormônios da emoção. Jó emocionava com tudo aquilo, mas sem perder o discernimento e a fé. Mas aqueles amigos, né? Eles jogaram duro contra Jó, né? É, aí eu pergunto a cada irmã querida, a cada irmão querido, nós estamos caminhando para o fim do ano de 2024. Eu tenho certeza que você não passou por uma aprovação do tamanho da do Jó, mas certamente ao longo desses quase 12 meses, em algum momento, alguma dificuldade veio sobre a sua vida. Como veio sobre a minha? A minha foi parecida com a do Jó. Aí eu pergunto: quem foram seus amigos e conselheiros neste ano que se aproxima do fim? Quem foram? Olha, sem conhecer os amigos que se aproximaram daquele irmão, do aquele irmão, eu digo: livre-se de todos eles, urgentemente. Nosso divino companheiro é Eliú, que tipifica o Espírito Santo do Senhor. É Ele quem consola nossos corações, nos aconselha e nos dirige para o caminho da vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, guarda no seu coração esta simples, esta simples e breve e singela mensagem. E o Senhor virará o seu cativeiro ainda neste dia, como virou o cativeiro de Jó. Jó nunca perdeu a fé. E o que nos mantém em pé nesse mundo de tantas adversidades, queridos irmãos, é a nossa fé inabalável naquele que nos criou e que nos salvou e que nos mantém cheios de esperança para a sua breve vinda sobre nuvens, porque Jesus está vindo e ele vai cumprir o que ele prometeu, levar no arrebatamento a sua amada igreja fiel, a sua noiva amada. Guarde essa singela mensagem no seu coração e confie no Senhor. Eu não sei qual é o seu cativeiro, mas ainda neste dia o Senhor o virará, como virou o cativeiro da vida de Jó. Lá no 42, né, agora eu vou ler rapidinho, né, que nós lemos, né, que eu li aquela parte, e depois está escrito assim: ó, sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós, e o meu servo Jó orará por vós. Vê que agora era Jó que seria usado para orar pela vida daqueles amigos ímpios. E Jó fez isso, e o cativeiro de Jó se virou, e Jó voltou a ser abençoado. A palavra diz que o último estado de Jó, né, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas e 6 mil camelos e 1.000 juntas de boi e 1.000. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu o que havia tirado de Jó. Olha, essa tarde, findando este ano, coloque no seu coração: é dia de restituição. O seu cativeiro vai virar. E tudo que tiraram de você neste ano, minha irmã e meu irmão, o Senhor, nesta tarde,
vai restituir a você para a glória do nome dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como falava, guarde essa humilde mensagem no seu coração, porque hoje, na sua vida, é um dia de marcante e de inesquecível vitória para a glória de nosso Deus. Jó suportou, minha irmã vai suportar, meu irmão vai suportar, e o seu cativeiro será virado. Louvado seja o nome do Senhor. Final do ano é momento de fazer um balanço de tudo que aconteceu conosco. E comece louvando, glorificando e agradecendo a Deus, porque nesses dias de 2024, certamente teve momentos difíceis, mas em todos eles, Eliú, o Espírito Santo do Senhor estava com você e continua com você. Por isso fez de você, meu irmão, uma vitoriosa, você, meu irmão, um vitorioso. E assim será, porque esta é a vontade do nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus complete essa breve mensagem no coração de cada um dos irmãos que está ouvindo. E que o sustente e guarde, como eu disse, até a vinda em glória do Senhor Jesus. Porque o Senhor vem. O Senhor virá. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. A sua igreja ansiosa implora. Vem, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Que Deus a todos abençoe e tenha uma tarde feliz e prazerosa na presença do Senhor.